Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Sim. Ótimo, então. Estamos sim, professor. Obrigado. Bom, vamos lá. É um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Afonso José Senete Soares, eu sou professor da universidade já há vários anos, responsável pela a disciplina de Integração Comunitária 4, para falar com vocês sobre raciocínio clínico. Nós vamos ter as aulas, né, sobre o tema, e elas vão ser baseadas em casos clínicos, né? Na verdade, são 2 casos clínicos que nós vamos aproveitar para discutir, né, como é que nós raciocinamos e tomamos as decisões em medicina, tanto em questões relacionadas ao diagnóstico quanto às decisões terapêuticas. Hoje nós já vamos falar sobre isso, né, dentro de um caso clínico. E vocês também vão ter uma avaliação, né, sobre esses assuntos. Espero que aproveitem, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Num primeiro momento, logo eu vou ler o caso clínico, ele vai ser apresentado para vocês, e a partir dali a gente já vai discutindo como é que nós fazemos para trabalhar em relação ao diagnóstico e trabalhar em relação às decisões terapêuticas. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Está aqui. E aqui está o caso clínico, né? Vamos ouvir, então, o caso clínico aqui, por favor. Vocês estão vendo o slide? Estão vendo? Sim. Não, professor. Ok, então está aqui. O caso clínico é esse. Bom, esse é o nosso caso clínico número 1. Paciente com 72 anos, masculino, branco, aposentado, natural de Nova Iguaçu, com história de diabetes mellitus há cerca de 20 anos, sem outras comorbidades. Queixa principal: deu entrada no serviço de emergência com dor, eritema, edema e aumento de temperatura no pé direito após trauma leve, com início há 10 dias. Relata sua esposa que é diabético de longa data, aproximadamente 20 anos, sem outra comorbidade. O paciente refere claudicação intermitente com piora progressiva há aproximadamente 1 ano. Fazia uso irregular de metformina na dose de 2.000 mg ao dia, sem outras medicações. No exame físico, apresentava-se em bom estado geral, afebril, com pressão arterial e frequência cardíaca normais. Seu pé direito apresentava-se com discreto edema, eritema e calor local, que se estendia até terço distal da perna. No quinto pododáctilo, visualizava-se necrose seca e, em área adjacente no dorso do pé, lesão ulcerada, 6 por 4 centímetros, exposição de tendão, sem exposição óssea e com secreção purulenta. Figura 1. Essa aqui é a figura do pé do paciente. Pulsos pediosos e tibial posterior presente em ambos os pés. Na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus, identificava-se a presença de retinopatia diabética não proliferativa, moderada ao fundo de olho e teste do monofilamento, 10 gramas com múltiplos erros bilateralmente. Exames laboratoriais evidenciavam 21.210 leucócitos por milímetro cúbico, sem formas jovens, proteína C reativa de 129 mg por decilitro, valor de referência menor do que 5 mg por decilitro, e velocidade de hemossedimentação, VHS de 102 mg por hora, valor de referência menor que 30 mg por hora. Iniciado manejo para infecção de pé diabético, com desbridamento cirúrgico, coleta de secreção para cultura e antibiótico terapia empírica com ampicilina sulbactam por 14 dias, observando-se diminuição dos sinais flogísticos locais, mas permanência de VHS elevado, maior do que 120 mg por hora.
Realizado radiografia do pé direito, a qual novamente não apresentou alterações. Devido à impressão clínica de osteomielite, reforçada pela presença de úlcera de grande área e VHS elevado, foi solicitado ressonância nuclear magnética do pé direito. O exame demonstrou, no quinto pododáctilo, hipossinal em T1, com brilho intenso após a injeção do contraste. Figura 2. É essa figura da ressonância, o pé direito. Além de hipersinal em T2, achados compatíveis com osteomielite. Nesse momento, realizou-se novo desbridamento cirúrgico, estendendo-se a antibioterapia para 6 semanas. Cultura evidenciou Escherichia coli sensível, ampicilina subbactal. Na 4ª semana de tratamento, houve piora do aspecto da ferida, com aumento da necrose, presença de secreção purulenta esverdeada abundante. Optado por novo desbridamento cirúrgico, onde foi constatado lojas abaixo da musculatura extensora da perna que se estendia até o joelho. Solicitado Doppler fluxometria do membro, que não constatou fluxo na artéria pediosa e diminuição significativa na artéria tibial posterior. Neste momento, a equipe cirúrgica indicou amputação do membro a nível da coxa, o que foi veementemente negado pelo paciente e corroborado pelos familiares que não autorizaram o procedimento. A equipe cirúrgica realizou o desbridamento e curativo do membro. Durante a madrugada, a paciente apresentou episódio de hipotensão arterial não responsiva à reposição volêmica, sendo iniciado noradrenalina. Apresentou piora progressiva do quadro evolutivo com SARA, insuficiência respiratória, a despeito do tratamento, evoluiu para o óbito. Como nós podemos notar, nós temos uma série de questões relacionadas a esse paciente, questões relacionadas ao diagnóstico, à abordagem, a maneira como o paciente evoluiu, né? Decisões que foram tomadas, e tudo isso nós vamos discutir nas aulas subsequentes, né? Esse é o caso clínico. Bom, então foi apresentado o caso, ele traz ali à baila uma série de questões, né? O diagnóstico do paciente, a maneira que ele é acompanhado, o exame físico do paciente, exames complementares que foram colocados, diagnósticos que foram feitos, intervenções terapêuticas tomadas, engloba ali uma série de itens. Nós vamos discutir hoje uma parte desse caso e na aula subsequente, daqui a 15 dias, nós vamos discutir o restante do caso, né? O médico, ele trabalha sempre de maneira organizada, né? Coletando dados da história, né? Examinando o paciente, procedendo ao exame físico e pedindo e interpretando exames complementares. Tudo isso para que esse raciocínio clínico, com esses dados, né, de história, as informações e o que a gente obtém de exame físico e a interpretação do resultado dos exames complementares, para que um diagnóstico possa ser feito e uma decisão terapêutica, um diagnóstico seja feito e uma decisão terapêutica seja tomada, né? Então, esse trabalho ele se repete, né, toda vez que a gente está diante de um paciente. E a gente chama isso de raciocínio clínico. Para que esse raciocínio clínico possa ser, digamos assim, bem feito e as decisões, o diagnóstico ser feito de uma maneira adequada, e vocês aprendem isso durante todo o curso médico, é fundamental que uma boa história seja colhida, né? Então, quando eu vou conversar com o paciente, eu tenho ali a identificação do paciente, eu tenho a queixa principal, o que ele trouxe ele para o hospital, né? A história da doença atual, a história patológica pregressa, a história familiar, a história social, a história da pessoa, interrogatório complementar, quer dizer, tudo isso vocês aprendem durante o curso médico a fazer uma boa história. O exame físico, da mesma maneira, né? Eu vou olhar o paciente, peso e altura do paciente, a face do paciente, a mucosa do paciente, examinar o pescoço do paciente, palpar tireoide, ver se tem gânglio, se não tem, exame do aparelho cardiovascular, exame do aparelho respiratório, exame do abdômen, de membros, extremidades, exame neurológico, exame das articulações. Quer dizer, quanto melhor for o meu exame físico, mais dados eu vou ter ali para poder raciocinar e formular uma hipótese diagnóstica. A partir do momento que eu coleto dados e examino meu paciente,
eu já estou pensando ali em algumas possibilidades diagnósticas, né? Esse processo cognitivo funciona, e eu tenho normalmente ali uma hipótese diagnóstica principal e outras hipóteses que eu coloco como diagnóstico diferencial, né? Que eu coloquei com maior ou menor possibilidade. Então, eu tenho coletei a história, examinei e, frequentemente, nós vamos lançar mão de exames complementares para a gente ver resultados, né? Hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, exame de urina, radiologia de tórax, eletrocardiograma e outros mais necessários, né? Que eu posso lançar mão para poder, de acordo ali com o que eu coletei de história, examinei, para que o diagnóstico possa ser confirmado, né? O que eu estou pensando, ou excluído, outras possibilidades, e aí eu cheguei a um diagnóstico. Esse processo cognitivo, esse raciocínio clínico, é para que o diagnóstico possa ser feito. Naturalmente, nós aprendemos a trabalhar dessa forma, nós temos um curso longo, né, que é o curso que vocês estão fazendo, vocês estão aí no primeiro terço do curso, né, no quarto período, e isso vai sendo um cumulativo. Né? O que nós vamos ver hoje é o seguinte: para que eu possa estar diante de um paciente com diabetes, né, e observar o que está acontecendo, analisar o que está acontecendo e tomar decisões, né, em relação à conduta desses pacientes, quer dizer, o que eu vou fazer a partir desse momento, eu preciso ter um armazenamento de dados ali que eu vim aprendendo durante esse período, né, de pacientes que eu vi, de estudo, de aulas que eu tive, né, de orientações, e é o que a gente vai ver hoje. Então, eu estou diante ali de um paciente diabético. O que significa isso? Né? Uma doença importante, não é uma doença importante? É isso que eu vou compartilhar com vocês agora, e nós vamos falar um pouquinho também sobre o uso racional de drogas para tratar diabetes. Quer dizer, como é que isso é colocado? São coisas que, quando eu estou diante de um paciente diabético, eu tenho que saber, porque senão eu vou ficar perdido. Quer dizer, eu estou diante de diabetes, o que eu faço? Né? É doença importante, não é importante? Pode complicar, pode não complicar? Que decisão eu tomo? Se eu interno, se eu não interno, se eu trato, se eu não trato, que droga que eu prescrevo? Quer dizer, tudo isso está dentro de um raciocínio clínico e está relacionado a esse processo cognitivo que, por sua vez, tem a ver com armazenamento de dados, que armazenamento de dados significa ter estudado a respeito para eu poder me lembrar do que está acontecendo ali naquele momento e tomar a decisão apropriada, tanto em questões relacionadas ao diagnóstico quanto decisão terapêutica. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela mais uma vez e a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes, né? Então, a gente está aqui, né? Só para introduzir o tema, né? Eu poderia colocar aqui com vocês, diante do que foi apresentado aqui, né? O diabetes mellitus é importante, o que eu conheço dessa patologia, qual a fisiologia, qual a fisiopatologia, como o diagnóstico é feito, quais são as complicações dessa patologia. Tudo isso está ali dentro desse caso clínico, né? Aqui, aproveitando, né, 5 critérios que definem as condições principais ou ideais para identificar casos de uma determinada patologia na população. Vocês estão vendo o slide? Sim, né? Professor, você volta o slide anterior, por favor? Oi? O senhor pode voltar o slide anterior, por favor? Esse. Isso, só um momento. A fala vai ficar gravada. Você depois pode ver. Ela vai terminar, vai gravar e eu vou botar no AVA. Não precisa copiar. Tá ok? Beleza. Bom, tá aqui, ó, 5 critérios. A doença é um importante problema de saúde pública, existe um estágio inicial, período ou fase assintomática, existe um teste de screening aceitável, existe uma forma de tratamento aceitável possível de ser feito, e o tratamento inicial durante o estágio assintomático melhora o prognóstico a longo prazo. Nós vamos ver que o diabetes preenche tudo isso aí, né? É um importante problema de saúde pública, né? O diabetes é um problema importante de saúde pública. Né? A gente tem o diabetes tipo 1 e tipo 2, que a gente já vai falar, o tipo 2 é o mais comum, e é uma das principais causas de morte e doença no mundo, e a prevalência global continua a aumentar. Quer dizer, o caso clínico se trata no paciente com diabetes tipo 2, a gente já vai ver por quê. Né? Como está colocado aí, uma principal causa de doença e morte no mundo. Aqui tem uma tabela que mostra que, no mundo, né, entre vários países, né, inclusive países desenvolvidos, a diabetes é colocada ali como uma principal causa de óbito. Né?
A prevalência do diabetes, quer dizer, o número de casos dentro da população de pacientes que possuem o diagnóstico de diabetes mellitus, quando é feito essa avaliação, é alta. Vejam que ali está colocado que 8,8%, né, estimou que 8,8% da população mundial com pacientes entre 20 e 79 anos de idade. Isso significa que 415 milhões de pessoas viviam com diabetes. E isso vai aumentar. Tem uma projeção para 2040 para 642 milhões. Então, esse slide aqui é onde está incluído o Brasil, né? Em 2015, nós temos a prevalência, o número de casos, de 14 milhões e 300 mil pacientes com diabetes, e a projeção para 2040 é 23,3 milhões de pessoas com diabetes. Então, a doença importante, uma prevalência alta, né? Quais são os fatores que estão associados ali com o diabetes mellitus? Então, aqui é uma publicação que fala sobre esse tema, né? O que está associado, os fatores associados, né, com os pacientes que têm diabetes. Aqui eles fizeram um inquérito, ligavam, a pessoa dizia que era diabética, então ele está dentro ali, confirmando o diagnóstico, e está associado à obesidade, está associado ao sedentarismo, está associado à doença cardiovascular, né, hipertensão arterial, também dislipidemia, hipercolesterolemia. Então, são fatores associados ao diabetes que contribuem para uma mortalidade maior. Esse artigo ele fala que a prevalência do diabetes mellitus no Brasil foi de 7,5%, quer dizer, um número grande de casos dentro da nossa população, e a relação, né, os fatores associados à idade, né, idade acima de 40 anos, falando a respeito do sedentarismo, da obesidade e a comorbidade da hipertensão arterial e hipercolesterolemia. Bom, aqui está falando que a prevalência do diabetes está associada a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional, e também os pacientes, né, na medida em que a ciência avança, a medicina avança, o diagnóstico é feito, os pacientes são tratados e também sobrevivem mais, né? Têm uma vida maior. Em relação ao SUS, né, ao nosso SUS, que em 1990 aprovou a Lei Orgânica de Saúde, e nós temos 3 níveis ali, né? Promoção da saúde, tratamento dos casos e reabilitação, que a gente chama de prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária, dentro do nosso conceito de Sistema Único de Saúde, né? O diabetes, dentro do Sistema Público de Saúde, como eu já disse, é uma causa importante de morte, então tem mortalidade alta, internação frequente, é a principal causa de cegueira, doença renal crônica, contribui para uma chance maior de acidente vascular encefálico, síndrome coronariana aguda, amputação não traumática, é a principal causa de amputação não traumática, e tudo isso representa um custo alto para a sociedade. Então, o diabetes é um problema, afeta um número grande de pessoas, tem lá consequências e complicações relacionadas à doença, como está listado ali, e tem um impacto grande no nosso sistema público de saúde. Um outro critério é que se existe um estágio inicial, período ou fase assintomático. Isso é verdade para o diabetes, né? Existe um período assintomático relativamente longo. Então, aqui é uma publicação que fala que estima-se que até 40% das pessoas que vivem na América Latina não sabem que têm o diagnóstico de diabetes mellitus, porque não procuram o sistema de saúde, não fazem exame e, naturalmente, o diagnóstico não é feito. Não é feito. Aqui tem como que a gente identifica, né? Então, eu tenho lá critérios para procurar pacientes assintomáticos que tenham o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Então, pacientes idosos não, acima de igual ou maior a 45 anos, ou indivíduos que têm menos de 45 anos, aonde sugere-se o rastreamento em indivíduos com obesidade, aonde você tem mais um fator de risco para diabetes, dentre os seguintes: o paciente que preenche critérios para pré-diabetes, eu vou falar sobre isso já já, história familiar de diabetes mellitus, parente de primeiro grau. A gente tem também pacientes obesos, hipertensos, dislipidêmicos. Então, nesses casos, a gente tem que rastrear para a possibilidade de diabetes mellitus.
existe um teste de screening aceitável, quer dizer, é o outro critério também. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes mellitus? Critérios diagnósticos para diabetes mellitus. Glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose oral, hemoglobina glicada. Então, ali tem os valores que nós utilizamos para fazer o diagnóstico de diabetes mellitus. Isso também não é difícil de ser feito, ao contrário, é fácil de ser feito. O sistema público oferece esse tipo de avaliação também, né? Como que a gente faz o diagnóstico para diabetes mellitus. Em relação aos tipos de diabetes mellitus, a gente tem 2 tipos principais. O nosso paciente, que nós descrevemos, é o tipo 2, que é o mais comum, né? Mais de 90% dos casos de diabetes é diabetes tipo 2. Então, a gente tem, nesses casos, a gente tem 2 fatores que contribuem para o aparecimento do diabetes. A gente tem a resistência insulínica e também tem a deficiência da produção de insulina pelo pâncreas. Então, eu tenho a resistência insulínica e um defeito secretor no pâncreas para a produção de insulina. Esses 2 fatores associados levam ao aparecimento do diabetes tipo 2. E o tipo 1 é o da infância, né? Onde o paciente, na infância, na adolescência, o diagnóstico de diabetes é feito. Normalmente, você tem uma deficiência absoluta de insulina por destruição ali da célula beta, e você tem esses doentes caracteristicamente como dependentes do uso da insulina, que a gente já vai falar quando abordar o tratamento, né? Então, diabetes mellitus tipo 2, a principal causa é a resistência insulínica, devido à herança familiar, fatores genéticos poligênicos, associados a fatores ambientais, principalmente o excesso de peso, a obesidade. Como está colocado ali, anormalidades metabólicas, comorbidades, associado, né, como hipertensão, obesidade, dislipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial, acelera a aterogênese. Então, por conta dessas anormalidades, né, metabólicas e comorbidades, o doente tem uma chance maior de evoluir para o óbito, como é a verdade, uma causa principal de óbito em todos os países. Bom, o tratamento inicial durante o estágio assintomático melhora o prognóstico a longo prazo. Então, aqui eu cito para vocês, né, intervenções para o pré-diabetes que podem prevenir ou adiar o início da doença, e aí a gente se mostra essa publicação, que já tem 20 anos, mas é muito importante. Ela mostrou como que intervenções em relação ao estilo de vida, né, pode melhorar a chance do paciente não evoluir com diabetes mais adiante. Então, o que esses autores fizeram, né? Eles avaliaram os seguintes: os pacientes obesos, que tinham um IMC maior, igual ou maior a 25, e pacientes que tinham o diagnóstico de pré-diabetes ou risco aumentado para diabetes. Que pacientes são esses? São pacientes que têm uma glicemia de jejum maior do que 100, porém menor do que 126, ou então tem um teste de tolerância à glicose após 2 horas com uma glicose maior ou igual a 140, porém menor que 200, ou tem uma hemoglobina glicosilada igual ou maior do que 5,7, porém menor que 6,5. Então, esse doente ele é categorizado como paciente com diagnóstico de pré-diabetes. Então, o que o autor fez? Ele pegou essas pessoas que tinham esse teste de tolerância à glicose anormal, caracterizados como pré-diabetes, né, ou com aquele nível de glicemia. Eram pacientes também que tinham, que pertenciam ao grupo de alto risco, quer dizer, tinham lá familiares com diagnóstico de diabetes tipo 2, pessoas com sobrepeso, que tinham um IMC de 25 ou maior, e dividiu esses doentes em 2 grupos. Em um grupo, ele agiu como o chamado grupo intervenção. Fez com que houvesse combate ao sedentarismo, modificou a dieta, induziu redução de peso, fazendo exercícios regulares, e ele chamou esse grupo de intervenção. Veja que no grupo chamado de intervenção, esses alvos foram alcançados em um percentual grande do grupo intervenção. E no grupo controle, onde ele deixou sem essas medidas, né, não houve grande diferença quanto à redução de peso, à modificação da dieta e à quantidade de exercício. O que aconteceu com esses 2 grupos? Grupo intervenção e grupo controle. Quer dizer, essas medidas tomadas no grupo intervenção fizeram com que o aparecimento ou a incidência de diabetes fosse significativamente menor ao longo do tempo.
Ou seja, impediu o aparecimento de diabetes tipo 2 com essas medidas de exercício físico, modificação da dieta e redução de peso, mostrando que essas intervenções impediram ou preveniram o aparecimento do diabetes tipo 2, que é a conclusão do trabalho. O diabetes tipo 2 pode ser prevenido por alterações no estilo de vida em pacientes de alto risco. Então, está ali, existe uma forma aceitável, o último critério de tratamento e possível de ser feito, que é o que a gente vai falar agora. Quer dizer, como é que eu abordo esses pacientes com diabetes tipo 2? É o que a gente vai falar agora. Está aqui. Então, eu estou ali com o meu caso clínico, meu paciente diabético. Como é que é um raciocínio para tratar um diabetes tipo 2? Quer dizer, eu estou ali diante de um problema, mas como é que é o meu raciocínio em relação a isso, né? Então, está lá. Terapias bem validadas. As terapias bem validadas, para o paciente que tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, são as chamadas modificações do hábito de vida, né? Ou estilo de vida. Fazer dieta apropriada, perda de peso na obesidade e atividade física regular. Então, isso nós vamos fazer sempre nos nossos pacientes com diabetes tipo 2. Né? Essa dieta apropriada é uma distribuição das calorias dessa forma, em relação a carboidratos, a gorduras e proteínas. E nós sempre vamos lançar mão de um outro profissional de saúde que trabalha junto com a gente, né, nessa orientação dietética também, da quantidade de calorias, dos alimentos que podem ser ingeridos ou não, que é a nutricionista. Então, está lá o médico e a nutricionista trabalhando junto para poder calcular a necessidade de calorias e distribuí-las de maneira adequada, de acordo com carboidrato, com gordura e com proteínas. Então, dieta apropriada. Além disso, nós vamos combater o sedentarismo e também perda de peso na obesidade. Bom, quais são os objetivos? Toda consulta que a gente tiver, nós vamos reforçar a mudança dos hábitos de vida e nós vamos checar tanto a glicemia de jejum quanto a hemoglobina glicosilada. Essa hemoglobina glicosilada, nós vamos a cada 3 meses até que ela esteja menor do que 7. E então, a cada 6 meses. Quer dizer, quando está menor do que 7, significa que está ali no nosso alvo, no nosso objetivo terapêutico. E as nossas intervenções vão ser modificadas caso isso não seja obtido e a hemoglobina glicosilada continua maior do que 7, ou seja, aquilo que eu estou fazendo não está dando certo para controle da glicemia. Então, essas medidas, modificações do estilo de vida, têm uma série de vantagens, vão ser mantidas, mas a expectativa de diminuição dos níveis de hemoglobina glicosilada é entre 1 a 2 pontos apenas. A maioria dos pacientes, no intervalo de 1 ano, necessitam do uso de drogas. Isso quer dizer o seguinte: eu vou sempre começar dessa maneira, mas a maioria dos pacientes, para controle do diabetes tipo 2, para controlar ali a hemoglobina glicosilada, ele vai precisar do uso de drogas, a grande maioria no intervalo de 1 ano. E aí, como é que eu faço? Terapias bem validadas, step 1, quer dizer, o que eu vou fazer como primeira opção? A primeira opção, nós vamos, além das mudanças do estilo de vida, associar a metformina ao tratamento. O que nós fazemos em medicina, o que nós vamos prescrever para os nossos pacientes, a conduta que nós vamos tomar, isso é uma característica do médico. Tudo é baseado em evidências científicas, em publicações científicas. O que eu estou fazendo hoje é fruto de uma série de publicações científicas que, ao longo do tempo, fizeram com que hoje eu esteja prescrevendo aquela droga para aquele paciente. Quer dizer, a nossa atividade profissional, tanto em relação ao diagnóstico e principalmente quanto à conduta terapêutica, ela é baseada em publicações científicas. Eu vou sempre usar a ciência, eu vou sempre usar o que os pesquisadores publicaram para eu poder estar atuando. Com a metformina é a mesma coisa, só como curiosidade. Aqui é uma publicação sobre a metformina, ela foi descrita desde o século passado, da década de 20. Essa publicação é da década de 60, falando do uso da metformina, das biguanidas, em pacientes com diabetes mellitus. Então, o que nós estamos fazendo hoje é fruto de extensa pesquisa, é fruto de extensas
publicações científicas para que hoje eu possa prescrever tal droga para o meu paciente. Qual é o mecanismo de ação, efeito esperado e efeitos adversos com a metformina? Ao estimular a ativação da AMP proteína quinase, a metformina reduz a produção hepática de glicose, também aumenta a utilização de glicose mediada por insulina em tecidos periféricos. Então, ela tem uma ação dupla. Ela aumenta a utilização de glicose por insulina em tecidos periféricos e também reduz a produção hepática de glicose. Extensa experiência de uso, baixo custo, não causa ganho de peso e pode resultar em leve perda de peso, raramente causa hipoglicemia, melhora o perfil lipídico, diminui eventos cardiovasculares, efeitos adversos no trato gastrointestinal podem ocorrer, especialmente em terapia com doses mais elevadas, risco de acidose lática em pacientes renais. Diminuição esperada da hemoglobina glicosilada de 1 a 2%. Então, nós vamos usar e temos ali o efeito esperado na diminuição da hemoglobina glicosilada. Caso a hemoglobina glicosilada ainda continue elevada, superior a 7, o que vai acontecer? Nós vamos passar para STEP 2. O que é o STEP 2? O STEP 2 nós vamos dividir em dois tipos, STEP 2.1 e STEP 2.2. Eu vou associar uma outra droga ao que o paciente já está usando. Então, lá, STEP 2.1. O que é 2.1? Eu vou associar a sulfonilureia. Então, o meu paciente está lá, mudanças do hábito de vida, inclui perda de peso na obesidade, dieta apropriada, combate ao sedentarismo, e já está usando a metformina, e não controlou a hemoglobina glicosilada. O que eu vou fazer? Associar a sulfonilureia. A sulfonilureia também é uma droga que nós já conhecemos há muito tempo. Aqui, apenas como curiosidade, uma publicação do século passado, dos anos 50, falando a respeito das sulfonilureias. Como é que ela funciona? Né? Estimula a liberação de insulina através de fechamento de canais específicos de potássio nas células beta-pancreáticas. Então, a nível pancreático da célula beta, ela estimula a liberação de insulina. Experiência extensa, custo baixo, seu uso é associado com moderado ganho de peso e risco de hipoglicemia. Diminuição esperada na hemoglobina glicosilada de 1 a 1,5%. Caso isso não resolva, ou eu faça outra opção, né, eu posso ter optado por 2.1, não deu certo, eu vou para 2.2. O que é o 2.2? Né? Eu posso escolher 2.1 ou 2.2. O que ocorre mais é, primeiro, a terapia 2.1, se não deu certo, eu passo para 2.2. O que é a 2.2? É a associação de insulina ao tratamento. Então, o paciente está usando a metformina, mais a mudança do hábito de vida, não controlou a hemoglobina glicosilada, a glicemia, eu vou associar a insulina. A insulina também conhecemos há décadas, aqui uma publicação lá do século passado, da década de 20, falando do descobrimento da insulina, aqui como que a insulina funciona, né? Ali nos receptores da tirosinoquinase, substrato de receptores da tirosinoquinase. A gente tem as ações da insulina em relação à síntese proteica, que é um hormônio anabólico, né? Síntese de gordura, depósito de carboidratos a nível hepático como glicogênio, crescimento e expressão do gene e abertura dos canais transportadores de glicose para que a glicose entre na célula e sofra a glicólise com a produção de ATP, de energia, que é o que faz a gente estar conversando aqui. Então, essa é a ação da insulina. É o agente mais potente para reduzir a glicemia, por ativar receptores da membrana plasmática, ela estimula a captação de glicose pelos tecidos e diminui a produção hepática de glicose. O seu uso leva a ganho de peso e pode causar hipoglicemia severa. Uma série de formas de insulina variam de acordo com o seu tempo de ação. Ação curta ou longa. Aqui tem uma lista também de ação curta ou longa. Eu posso, dentro do ambiente hospitalar, e devo, dentro do ambiente hospitalar, controlar a glicemia do meu paciente. Esse doente, por exemplo, eu internei. Como é que eu vou controlar a glicemia dele? Eu vou controlar a glicemia com uma insulina de ação curta, que é a insulina regular. Aqui professor, rapidinho. É que eu estou com algumas dúvidas. Oi? Falou alguma coisa? Aqui outras drogas que podem ser utilizadas também quando a gente vai abordar um paciente com diabetes tipo 2. Importante,
O alvo de uma hemoglobina glicosilada próxima do normal, 6 a 6,5%, se implementada com segurança, pode ser considerada para aqueles pacientes com diagnóstico recente de diabetes tipo 2 e com expectativa de vida longa. Objetivos mais relaxados para o nível de hemoglobina glicosilada pode ser preferível em pacientes idosos que já têm um tempo longo de diabetes tipo 2 e também apresentam doença cardiovascular associada. Voltando ao caso clínico, como é feito o controle da glicemia em pacientes internados, num primeiro momento, o controle da glicemia no ambiente hospitalar é sempre feito com o uso de insulina regular. Então, vamos interromper o compartilhamento e eu quero conversar com vocês. Vejam só, para que ali no atendimento ao paciente com diabetes, o meu raciocínio clínico, eu estou coletando a história, examinando o doente, pedindo exame, analisando o resultado dos exames, decidindo pela internação, decidindo a prescrição que eu vou fazer. Tudo isso que está dentro do raciocínio clínico para chegar a um diagnóstico e tomar decisão terapêutica, isso faz parte, chama-se de um processo cognitivo, onde eu tenho que ter armazenado dados ali para poder pensar e ver o que eu vou fazer com o doente. Quer dizer, isso não surge do zero. Eu não posso chegar para qualquer pessoa, vem cá, atende esse doente aqui, o que você acha que tem, como é que você prescreve, como é que você trata? Não vai fazer isso. Isso faz parte da atividade profissional do médico, onde ele vai sempre trabalhar dessa maneira. Coletar dados, examinar o paciente, pedir, interpretar exames complementares para poder ter um diagnóstico, esse é o raciocínio clínico, e decidir intervenção terapêutica. Para que isso possa ser feito, existe um armazenamento de dados que ele tem que ter, um processo cognitivo vai ocorrer para que isso possa transcorrer da maneira adequada, para que eu possa ter uma hipótese diagnóstica, fazer diagnóstico diferencial, confirmar, excluir possibilidades e decidir intervenção terapêutica da maneira apropriada. A gente vai discutir o que foi feito com o doente na outra aula. Eu mostrei para vocês como que se dá esse processo quando eu estou diante no paciente, coletando história, examinando, interpretando exames complementares e o armazenamento de dados que eu devo ter para poder chegar a uma conclusão e decidir intervenção terapêutica. Perguntas, por favor. Professor, no caso, por exemplo, de um paciente criança até 4 anos de idade, se eu faço a glicemia em jejum e dá, tipo, 129, aí eu quero fazer o teste para confirmar uma diabetes mellitus tipo 1. O que é melhor, o teste oral ou a hemoglobina glicosilada? Você pode fazer as duas avaliações, tanto o teste de tolerância à glicose oral quanto a avaliação da hemoglobina glicosilada. Se é paciente muito jovem, como você está falando, criança, provavelmente trata-se de diabetes tipo 1. Então, um não é melhor que o outro, não, para até 4 anos de idade? Não, que eu saiba, não. Quem está falando é Vitória? Sou eu. Então, vamos lá, Vitória. Deixa eu aproveitar para falar com vocês. A minha formação é clínica. Eu me formei, esse ano eu vou fazer 44 anos de formado, eu fiz residência de clínica médica, eu estudo clínica médica e a minha especialidade é medicina intensiva. Então, eu trabalhei a minha vida inteira em medicina intensiva, e ainda atuo na medicina intensiva como coordenador técnico. Vou lá para discutir caso com os médicos mais jovens, os médicos do CTI. Mas eu não sou endocrinologista, eu sou clínico. Então, talvez alguma pergunta específica que você vai me ouvir com toda franqueza, fala assim, olha, eu não sei, ou talvez isso deva ser consultar com aquele médico da área específica, por exemplo, um endocrinologista. Eu não tenho nenhum problema para falar isso, mas eu tenho uma visão generalista, eu tenho formação clínica, eu gosto de clínica médica, eu estudo clínica médica, a minha área de atuação é medicina intensiva. E como nós estamos discutindo um caso, o meu papel como clínico, dentro da disciplina de raciocínio clínico, é mostrar para vocês como que nós funcionamos, como que a gente funciona quando a gente está diante de um paciente. A gente pode ter dificuldade? Sim. Então, eu posso consultar um colega, um especialista, para saber o que eu faço, o que eu não faço, se eu peço algum exame adicional ou não, mas eu vou trabalhar sempre dessa maneira, obtendo informações, examinando o doente, pedindo e interpretando o resultado dos exames complementares, para que eu possa formular um diagnóstico, excluir outras possibilidades, isso aí está dentro de hipótese diagnóstica principal, diagnóstico diferencial, e decidir intervenção terapêutica. Mas, para que isso ocorra, eu preciso ter uma informação, isso não parte do nada, do nada, senão eu fico perdido, não sei para que lado que eu vou.
Tem uma pergunta no chat da Tauana, ela está sem microfone. Ela perguntou por que glifage é a metformina, né? É a primeira opção de tratamento para os pacientes com diabetes tipo 2, de droga para tratamento para pacientes com diabetes tipo 2. Talvez ela esteja perguntando em relação à síndrome metabólica, pacientes com pré-diabetes, síndrome metabólica também pode ser utilizada, né? Eu estou falando aqui do diabetes tipo 2, mas pode ser utilizado também para controle da glicemia ali em pacientes com síndrome metabólica também, onde você tem resistência insulínica colaborando ali para o quadro também. E, professor, como que eu vou... Porque eu não consegui pegar muito. Como que eu vou decidir a minha terapêutica para o meu paciente? Tipo, daqueles steps? 1, o 2, a metformina com sulfolureia... No nosso caso clínico, metformina. você está falando em tese ou no nosso caso clínico? No nosso, ou em tese. Não, em tese é aquilo que eu falei para você. Em tese, eu vou. Primeira atitude, eu vou modificar hábitos de vida, estilo de vida, que consiste de o obeso perder peso, combater o sedentarismo e fazer dieta apropriada. Normalmente não, isso é feito sempre. O que é dito é que isso controla ali, ou diminui a hemoglobina glicosilada, mas no intervalo de 1 ano, a maioria dos pacientes vai precisar do uso de drogas. Qual é a droga que ele vai utilizar, né? Qual é o step 1? Quer dizer, qual é a primeira opção? É o uso da metformina. Se ele não controla a hemoglobina glicosilada, a glicemia de jejum com a metformina, o que eu vou fazer? Vou para o step 2. O step 2 tem 2 opções, 2.1, 2.2. O que é o 2.1? Associar a metformina à sulfonilureia. O que é o 2.2? Associar a insulina à metformina. Entendi, perfeito. Agora, Obrigada. o nosso caso, vamos lá, o nosso caso é o seguinte, o doente já tem o diagnóstico de diabetes, já fazia uso de metformina, ele está lá com uma infecção no pé, que está evoluindo mal, com área de necrose, ele está com leucocitose, ele está sendo internado para tratamento. Então, como eu falei para vocês, quando a gente coloca esses doentes para dentro do hospital, vou tratar dentro do hospital, qual vai ser a nossa atitude? Nós vamos suspender essas drogas orais e nós vamos controlar a glicemia do nosso paciente com insulina. E que insulina que eu vou fazer? É uma insulina de ação curta, que a gente usa muito dentro do hospital, que é a insulina regular. A gente faz o controle da glicemia e aplica a insulina regular. Vê o nível de glicemia e aplica a insulina regular. Tem uma tabelinha para que isso seja feito. É assim que a gente trata os nossos doentes, num primeiro momento, quando são hospitalizados. Se a glicemia fica elevada, eu também vou usar a insulina regular, mas não mais por via subcutânea, e sim por via intravenosa. Mas, num primeiro momento, a gente vai fazer insulina regular subcutânea a cada 4 horas, de acordo com a glicemia capilar. Então, botei o doente para dentro, é isso que eu vou fazer. Então, ali a conduta para tratar ou controlar a glicemia num paciente diabético que está descompensado por conta de uma infecção, e o que eu vou usar? Eu vou retirar a metformina e vou fazer uso da insulina regular. Ok? Ok. A gente vai ter esse tratamento na outra aula, daqui a 15 dias, né? Beleza. Então, depois eu pergunto. Eu ia perguntar se um pré-diabético faz a metformina para o resto da vida. O pré-diabetes é uma situação à parte, não é o nosso caso clínico, né? Não é o que a gente está falando. A gente está falando pré-diabetes, eu citei dentro daquele trabalho que eu mostrei, onde os pacientes obesos, né, com fatores de risco, né, com familiares, onde a intervenção com exercício físico, perda de peso, fizeram com que se adiasse o aparecimento de diabetes tipo 2, só com essas intervenções, diminuindo a incidência. Aquele trabalho que eu mostrei científico. Mais perguntas? Professor, pode falar. O paciente que mostra sinais de início de diabetes, resistência periférica à insulina, é mais interessante a gente conseguir convencê-lo de que a mudança de hábitos, dieta, jejum intermitente, talvez, atividade física regular,
alta intensidade, se possível, se ele não for obeso, né? É muito mais importante no primeiro momento, porque você consegue ter mais margem de manobra depois para poder utilizar metformina, esse tipo de remédio, ou o fármaco, a ordem desses fatores não altera na terapêutica? Não, a primeira atitude é sempre modificações do estilo de vida. Essa é sempre a primeira atitude. Se o doente aderir a isso, né, perder peso, combater o sedentarismo, Talvez nem dependendo de tomar remédio, né? Ele pode adiar o início de drogas, entendeu? Controlar a glicemia, diminuir a hemoglobina glicosilada. Mas, na realidade, o que eu falei, é o que está escrito, no intervalo de tempo de 1 ano, a grande maioria desses pacientes vão precisar de drogas também para controle adequado da glicemia e diminuição da hemoglobina glicosilada. E só se fosse um caso muito inicial, que você já consegue começar a perceber esses fatores, né? Sim, aí foi aquele trabalho que eu mostrei. Diminuiu o peso, fez exercício, dieta, adiou o aparecimento do diabetes tipo 2. Entendi, obrigado. Entendeu? Na verdade, quando você tem obesidade, você tem, por conta de alterações celulares que ocorrem na obesidade, né, modificam vias de sinalização, e essas modificações de via de sinalização intracelular, diminuição dos níveis de adiponectina, né? E você tem também acúmulo de triacilglicerol, acúmulo de ceramidas, de ácidos graxos, você modifica a sinalização intracelular e você induz a resistência insulínica. Induz a resistência insulínica, leva à hiperglicemia, e aí você tem mais adiante o aparecimento do diabetes, né? Então, você tem o obeso, a resistência insulínica e o aparecimento do diabetes. Num primeiro momento, a glicemia ainda fica controlada porque o pâncreas produz uma quantidade maior de insulina. Ao longo do tempo, permanece a resistência insulínica e o pâncreas não consegue mais produzir, né? Ocorre lá a insuficiência pancreática na produção de insulina e você tem o aparecimento de diabetes. Então, quando você tem diabetes tipo 2, normalmente você tem 2 fatores associados. Eu falei sobre isso também. Você tem a resistência insulínica e a deficiência de produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Sim, sim. Obrigado, professor. Nada. Tem uma pergunta no chat, professor. A Camila está perguntando. Quando faz insulina, quando você está acompanhando o doente, e a decisão de usar insulina está dentro daquele step 2 ali, né? Step 2.1, 2.2. Digamos que você queira, já fez o 2.1, né? Está usando lá modificação do estilo de vida, metformina mais sulfonilureia. E aí o doente não controlou a glicemia, a hemoglobina glicosilada continua elevada, superior a 7. O que você vai fazer? Você vai substituir a sulfonilureia pela insulina. Aí o doente vai usar metformina mais insulina. Isso a nível ambulatorial, né? Como é que se toma essa decisão a nível ambulatorial para a introdução de insulina? A nível hospitalar, eu já falei. A gente, quando bota o doente para dentro do hospital, eu vou suspender, em princípio, as drogas orais e vou usar a insulina regular para controle da glicemia. O critério para a prescrição depende de controle da glicemia, diminuição dos níveis da hemoglobina glicosilada. Mais perguntas, por favor? A insulina NPH é de ação intermediária, ela tem uma ação por horas, né? 12 horas, até um pouco mais. Eu vou lançar mão da insulina NPH nesses casos que são acompanhados a nível ambulatorial. Eu não entrei nesse mérito específico, mas quando a gente prescreve insulina para esses doentes, normalmente a gente prescreve a insulina NPH, que são acompanhados a nível ambulatorial. Ela tem uma ação durante horas. A insulina regular, que tem uma ação curta, normalmente a gente prescreve dentro do ambiente hospitalar. Ok?
Mais perguntas? O que vocês... nós vamos conversar mais sobre raciocínio clínico, óbvio, né? Mas alguma pergunta que vocês queiram fazer em relação a raciocínio clínico, por favor? Alguma dúvida que vocês tenham? Como é que é esse... Eu estou usando um caso clínico para falar de raciocínio clínico, né? Podia botar um caso de pneumonia, um caso de hemorragia digestiva, um caso de febre, qualquer um. Sempre nós vamos agir dessa maneira: colher a história, examinar, pedir, interpretar exames complementares para poder chegar a um diagnóstico e decidir intervenção terapêutica. Nós vamos sempre fazer isso. Quando a gente está diante de uma emergência, um caso grave, que é o que eu trabalho, né? Trabalhei a minha vida inteira dentro da UTI, quer dizer, esse processo ele se dá com maior velocidade, né? Eu não posso sentar do lado de um doente grave e ficar colhendo a história 2 horas, a gente vai morrer na minha frente, então eu não posso fazer isso. Então a diferença entre o intensivista e um clínico é que o intensivista vai agir com mais rapidez, mais objetividade. E na hora que ele está coletando, muitas vezes, as informações, examinando, ele tem que oferecer intervenções terapêuticas de suporte de vida. Não ele perde um doente. Não adianta eu ficar conversando com o doente se eu estou com falta de ar, se eu estou com falta de ar, se eu estou com falta de ar, e aquilo levar a parada cardíaca, eu não tomar providência nenhuma. Entendeu? Então, é diferente colher a história numa enfermaria, com o doente sentado conversando, de colher um doente que está dispneico, taquipneico e com uma situação de gravidade. Então, aqui eu tenho que agir com objetividade e oferecer suporte de vida, senão eu perdi o doente. O médico ele não pode, ele tem que ter atitude, ele tem que ter bom senso, ele tem que ver, estabelecer prioridades, né? A gente vai conversar sobre isso na aula seguinte, mas ele não pode, ele tem que agir de acordo com a situação que lhe é apresentada. Ele vai sempre trabalhar dessa maneira, como eu estou falando, com maior ou menor velocidade. Para que isso ocorra, esse raciocínio clínico tem que haver lá armazenamento de dados, tem que ter armazenamento de dados, senão ele não sabe nem por onde começar. Fica perdido. E não é o caso de vocês estão estudando exatamente para não ficarem perdidos, né? E sim para saber o que vai fazer diante de um paciente. Para isso, tem um curso de 6 anos, depois tem residência médica. Esse tempo todo está aprendendo. Aprendendo. Quanto mais eu estudar, quanto mais doente eu ver, melhor, né? Mais eu vou acumulando experiência. Vamos lá, dúvidas? Tem uma dúvida no chat, professor. Ah, sim. Os exames a serem solicitados, né? Eu estou vendo aqui, desculpa. Os exames que você vai solicitar são aqueles necessários para esclarecer o diagnóstico que você está pensando, né? E eu tenho que ter bom senso também, né? Então, vamos dar um exemplo, vamos sair um pouquinho do caso. Vamos lá, você atendeu um paciente com cefaleia. Essa cefaleia é uma cefaleia intensa e é uma cefaleia que está incomodando demais o paciente. Essa cefaleia ela já ocorreu outras vezes e agora está ocorrendo com uma intensidade maior. Essa cefaleia está incomodando, está impedindo a pessoa de fazer suas atividades habituais. Ela tem que tomar analgésico, é uma cefaleia muito intensa. Eu preciso explorar e saber por que essa paciente está com cefaleia. Isso pode incluir, por exemplo, realizar uma tomografia de crânio. Ok? Porque eu posso estar diante de um tumor cerebral causando aquela cefaleia. Mas eu posso atender um doente, e isso é muito comum a nível ambulatorial, que tem cefaleia. Eu não vou pedir tomografia de crânio para todo doente que eu atender com cefaleia. Então, o médico ele tem um poder muito grande. Ele tem o poder da caneta ali, de pedir exame e mandar fazer. Você imagina que todo doente que eu atendo com cefaleia, eu faço tomografia de crânio. O colega lá da imagem,
vai virar, vai falar assim, ó, vai lá falar com o doutor Afonso, que é um maluco. Todo paciente que passa no ambulatório que diz que está com dor de cabeça, ele pede tomografia de crânio. Não pode ser assim. Eu estou pedindo o exame errado, eu estou aumentando o custo do sistema, que alguém está pagando essa conta. Para fazer o exame tem custo, né? Mesmo que seja setor público, quem está pagando somos nós, os nossos impostos. Então, o médico ele tem que ter bom senso, ele vai pedir os exames necessários para que o diagnóstico seja feito, ou excluir outras possibilidades. Mas ele não pode pedir exame sem necessidade. Se ele pedir exame sem necessidade, ele está agindo errado. Ele não pensou direito, ele não raciocinou direito, ele não elaborou direito um raciocínio, e aí ele ficou perdido. Quando ele fica perdido, ele pede exame sem necessidade. Então, a gente vai pedir os exames que são necessários para que o diagnóstico seja feito, ou excluir algumas possibilidades, que eu pensei também. É assim que funciona. Normalmente, a gente exames de rotina, quer dizer, eu coloquei um doente para dentro do hospital, a gente normalmente pede uma série de exames que a gente coloca como exame de rotina, hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio de potássio, coagulograma, exame de urina, eletrocardiograma, raio-x, isso é meio medular, quer dizer, o doente entrou, vou pedir aquele exame de rotina. Aquilo ali a gente vai fazer sempre, né? Sempre, quando eu coloco um doente para dentro do hospital. Mas eu tenho ultrassonografia de vias biliares, ressonância nuclear magnética, cintigrafia, ecocardiograma. Eu tenho N exames que eu posso pedir, que eu vou pedir de acordo com a necessidade do caso que se impõe ali que eu faça aquele exame. E quem resolve isso é o médico. É o médico. Se eu vou repetir exame, se eu não vou repetir exame, se eu vou pedir aquele exame A, B ou C, tudo tem que ter uma justificativa. Pensem o seguinte, tudo que você vai fazer, alguém pode chegar para você e perguntar assim, por que você fez isso, doutor? Eu resolvi pedir o dedímero. Ótimo. Legal. Mas por que a senhora pediu o dedímero? Eu pedi o dedímero porque eu estou achando que essa febre aí é Covid. E a PCR não vai me ficar pronta agora, eu estou achando que é Covid. O dedímero fica elevado quando o paciente tem Covid. Isso é um sinal pode ser um prognóstico ruim quando o paciente tem dedímero. Entendi, doutora, tá bom, entendi. Agora se você... Eu pedi dedímero porque eu gosto de pedir o dedímero. Isso não é médico. O médico não pode dar essa resposta. Eu pedi esse exame porque eu quis, né? Eu pedi esse exame porque eu gosto de pedir esse exame. Eu pedi esse exame porque eu acho legal pedir esse exame. Não, isso não existe. Eu pedi esse exame porque existe um motivo para isso. E esse motivo tem que ser um motivo aceitável. Tem que haver uma lógica. Senão está tudo errado. Senão a gente vai fazer tudo errado na medicina. O doente vai chegar na minha frente, eu vou dar, só faz esses 50 exames aqui, depois volta para conversar comigo. Qual é o diagnóstico que você fez? Nenhum. Não fez diagnóstico nenhum. Você só pediu 50 exames para ele e não fez diagnóstico nenhum. Não é assim que a medicina funciona. É história, exame físico, gera hipótese diagnóstica, hipótese diagnóstico principal, diagnóstico diferencial, realização de exame para confirmar e excluir possibilidade. É sempre assim que a gente vai trabalhar, independente da área de atuação que você fizer. Eu quero fazer cirurgia vascular. Vai trabalhar do mesmo jeito. Eu quero fazer neurologia. Vai trabalhar do mesmo jeito. Eu quero fazer oftalmologia. Vai trabalhar do mesmo jeito. É assim que a medicina funciona. Se ela fugir disso, vai dar tudo errado, né? Outra coisa importante é, dentro do hospital, as pessoas se falam, dialogam, trocam informações. Então, eu posso admitir um doente para tratar e, no outro dia, o outro colega que viu o caso falou assim, Afonso, você esqueceu de fazer esse exame. Afonso, você esqueceu de prescrever isso. Afonso, você prescreveu isso, mas está errado, eu vou trocar. Tudo bem, não tem nada demais, é normal. Eu estou fazendo uma coisa que outra pessoa mais adiante vai ver o que eu fiz, né, que é normal, vai concordar ou discordar. Isso é assim mesmo. A gente vai conversar e vamos chegar a uma solução. Assim que funciona. Eu posso achar que é uma coisa, outro colega achar que é outra, a gente vai conversar e vamos chegar a uma conclusão. O que eu sempre tenho que fazer, se eu achei que é determinado diagnóstico e adotei determinada conduta, eu preciso justificar.
Alguém vai perguntar, Afonso, por que você achou que é pneumonia e prescreveu isso aqui? Eu vou ter que falar por que eu achei que é pneumonia, eu fiz tais e tais exames, o doente tem essas e essa normalidade. E por que você prescreveu isso? Por isso, por isso, por isso, por isso. Mas eu discordo. Você discorda? Ótimo que você discorda. Por que você discorda? Eu discordo porque eu estou achando que é outro diagnóstico. Pode ser. Por quê? Né? Então, vamos conversar e vamos chegar a uma solução. Esse é um diálogo médico, onde existe respeito, onde existe avanço para o atendimento do paciente. Ok? Então, a gente trabalha, outras pessoas vão ver o que a gente fez, nós vamos conversar e a medicina vai andando para melhor atender o paciente. A gente tem que ser humilde também, né? Porque medicina é difícil, não vai você achar que você vai acertar sempre, é sempre o melhor de tudo, não é. Medicina é difícil, então a gente está sempre... Mais alguma dúvida? Não? Olha só, na outra aula, daqui a 15 dias, a gente vai discutir como é que o doente foi tratado. E aí a gente vai abordar uma série de outras questões. Tá? Eu vou pedir para vocês agora colocarem o nome presente aqui no chat. O nome presente. Escreve assim, o nome presente, ou a matrícula e presente. Né? Nome, matrícula e presente. E aí vocês podem sair de sala. Eu vou aguardar vocês fazerem isso. Aí eu vou gravar a aula e ela vai ser colocada no ar. Se eu não fizer isso hoje, amanhã de manhã eu estou fazendo. Tá? Professor, semana que vem é o mesmo caso clínico ou é outro diferente? Não, a outra aula é o mesmo caso clínico, onde nós vamos discutir como o doente foi tratado, que é muito interessante também. Beleza. Tá bom? Aí eu vou dar uma lida para entender. Isso, Obrigada. pode, sem problema. A gente vai discutir como o doente foi tratado. Então, coloquem aí como vocês estão fazendo, né, o nome, a matrícula, presente, e podem sair de sala. Eu vou gravar e vou botar no ar. Tá? Obrigado pela aula, professor. Um abraço. Espero que tenham gostado. Tá? Obrigado, professor. Um Boa noite. Gostei. Boa noite. Continue se protegendo aí, hein? Por causa da Covid, hein? Tio, você já chegou já, Tilinho? Aí sim. Valeu. Só chegou.